Bom, passamos pela primeira e a segunda é, é grave e delicada. Sim. A gente não pode falar que existe cura, nós não vamos entrar nesse detalhe, Uhum. né? Nós vamos entrar em o que pode ser feito a mais, Uhum. certo? Sim. Que é o câncer. Então, mais um dado aqui que pode ser a mais ou a menos, mas o câncer causa hoje no Brasil, em média, 240 mil mortes por ano, né? E são 700 mil novos casos anualmente. Primeira pergunta é, por que o câncer é tão frequente? Eu não consigo entender assim, por que o câncer prevalece em meio a tantas doenças? Por que é sempre o câncer, ou na grande maioria das vezes? Existe uma resposta para isso? Eu não saberia dizer, porque isso na verdade é uma doença multifatorial. E tanto estilo de vida inadequado, tanto diabetes, obesidade, poluição, a gente vive num planeta poluído por nós mesmos, né? Então, são vários fatores patrocinando esse número que, com certeza, não vai parar de crescer. Entendi. São muitos tentáculos São nisso, né? muitos tentáculos, estimulando, aumentando Esse esse número. número. É. E, bom, existe sintoma? Câncer não é tão É claro muito quanto o variável, diabético, né? varia muito, depende. Então, por exemplo, ontem eu atendi uma paciente que primeiros sintomas dela foram dores. Ela tem câncer nos ossos, todos do corpo, e ela começou a sentir algumas dores, ela tomava analgésico e aliviava um pouco. Depois, um bom médico no qual ela foi investigar mais as dores, o histórico dela de câncer, operado, já achava-se que tinha curado, né? E na verdade estava espalhando. Então pode aparecer É qualquer muito sintoma, variável. muito variável. E para o profissional da área da saúde, existe algum índice que deve ser um alerta? Assim, aquele índice, na grande maioria das vezes, quando vai investigar, acha alguma coisa, e principalmente câncer. Tem um índice que eu acho que vale a pena todo profissional saber, que é a vitamina B12. Então, são raros profissionais ainda que pedem vitamina B12, mais raro ainda aqueles que sabem interpretar o exame de vitamina B12, mas é um exame que, quando ele vem muito alto e o paciente não faz suplementação, pode ser sinal de câncer. Pode ser sinal de várias outras doenças autoimunes, HIV, mas pode ser câncer. Então, veio B12 alto e não está suplementando, tem que investigar, e pode ser câncer. Entendi. Então a B12 é como se fosse uma reação ao... Eu acredito, agora é teoria minha, eu acredito que quando existe algum estresse muito grande no organismo, o fígado e o rim, que são os principais locais de estoque de B12, liberam essa vitamina e o exame pega. E é normal, imagina uma referência que vai até 1000, o indivíduo está com 1300 e não toma suplementação. Eu já tive alguns pacientes no consultório com B12 alta sem suplementação, sempre acha alguma coisa, 100%. É pesado. Eu achei já pacientes com doença celíaca, descobrimos doença celíaca, gastrite atrófica. Normalmente a gastrite atrófica causa B12 baixa, mas anomalamente ela vem alta. Artrite reumatoide, tiroidite de Hashimoto, mais doença autoimune. Mas pode ser câncer também. Entendi. Em relação ao tratamento, o que é o padrão ouro? Existe um padrão ouro para o tratamento de câncer? Ou é mais uma vez uma medicina individualizada, baseada na dose que aquele indivíduo precisa? Tratamento de câncer, eu vou falar agora da minha prática clínica. Então, na minha prática clínica, o paciente com câncer, ele normalmente já está acompanhando com um especialista, que é o oncologista, e eu vou fazer o tratamento natural. Então, a gente falou no início do podcast que eu estou no meio do caminho, mas nesse caso já tem o profissional aplicando o protocolo convencional e eu vou entrar do outro lado, em paralelo, oferecendo o que tem de natural para ajudá-lo. Normalmente, produtos que tenham evidência científica robusta e produtos que eu tenha experiência clínica também. Então, por exemplo, o Viscum albo, né, que é uma planta que eu utilizo bastante para esses pacientes oncológicos. Eu já fiz várias viagens para a Europa, muitas delas exclusivas para estudar Viscum album, que é uma planta semiparasita que nasce lá na Europa e é muito utilizada como tratamento integrativo do câncer lá.
muita evidência científica, mas aqui no Brasil a gente mal escuta falar sobre essa planta e a utilização dela. Para você ter ideia do tamanho da utilização lá, cerca de 2/3 dos pacientes oncológicos em Alemanha, Suíça e Áustria, oncológicos, utilizam visco-albo em paralelo ao tratamento convencional. Aqui nem é falada. Nem é falada. E temos estudos mostrando efeito de até potencialização de quimioterapia, efeito de diminuição de efeitos colaterais da quimioterapia, melhora da qualidade de vida e, por si, ela tem também um efeito antitumoral. Entendi. Então, na prática clínica do Dr. Michael, o visco-albo é... Para pacientes oncológicos... É lei. É lei, sim. Isso é interessante que eu particularmente não vejo profissionais da área da saúde que tenham ido buscar fontes tão longe quanto você foi. Uhum. Tem algum motivo isso? Você se sentia sem recurso aqui e aí você... Por isso despertou a sua vontade de buscar na Europa recursos de tratamentos, enfim? Eu acho que uma característica que eu tenho, que pode parecer nessa fala boa, mas é ruim, que é a insatisfação. E insatisfação gera muitas vezes uma necessidade de buscar alguma resposta que a gente não tem naquele momento. Então, talvez parte disso veio da referência do que eu tenho em casa, do meu pai, que ele fazia isso também. Ele foi para fora, foi para a Suíça, foi para a Alemanha estudar medicina antroposófica. Claro que eu busquei, né, eu tentei esgotar o que tinha de conteúdo aqui no Brasil e depois eu fui buscar fora também. Então, por exemplo, você me fazendo essa pergunta, eu me recordo de certa vez que eu fui para a Alemanha para aprender sobre terapia com sanguessuga. Mas a minha meta ali era buscar algo que ajudasse na minha fadiga. Não ajudou em nada na fadiga. Foi uma experiência muito interessante. Mas não ajudou. E assim, eu vejo que assim, de 100% do que eu já busquei, é a minoria que eu vejo que realmente é interessante. E aí eu entro até com uma teoria, que é a teoria do paciente zero. Eu como paciente zero, eu como alguém que vinha abençoado à Terra, eu já falei amaldiçoado, mas hoje eu tenho certeza que é abençoado. Abençoado com várias questões de saúde, me ensinaram muito do que meu paciente precisa. Então fadiga, dor, exaustão, então eu já tive várias situações de ir para a cama, não ter opção. Até hoje, de vez em quando, eu tenho crise de fadiga, mas eu já tenho ferramentas do que fazer. O sono, por exemplo, né? O sono eu vejo que é uma ferramenta incrível. E antes eu ficava na teoria, é 8 horas por noite, sendo que eu dormia 7 e 6. Na hora que eu comecei a me permitir 8, 9, 10, 12 horas, é isso. A minha necessidade é diferente, tudo bem, mas é respeitar também. Claro. Essa necessidade maior. E a insatisfação constante. E a insatisfação constante. Então, por exemplo, hoje eu tenho um problema de saúde. Hoje eu vejo que eu não sei o que fazer para aumentar minha frequência cardíaca quando eu estou fazendo exercício físico. Com frequência ela tem quedas, eu sinto que vou desmaiar ali na musculação, na natação, na corrida. Ou ela não sobe, fica ali em 100, 110. Quando está em 80 é o caos. De vez em quando sobe, vai para 150, 160, eu me sinto Hulk. Mas não é sempre. Então assim, eu ainda não tenho a resposta. E tô absurdamente insatisfeito com essa questão. Mas tenha certeza que eu tô buscando e eu vou achar. Eu vou achar e assim, muitas vezes é algo inusitado. Igual uma das peças do aumento da frequência é o sono. Eu já vi que quando eu durmo o que eu preciso, de 8 a 12 horas por noite, ela tende a subir um pouquinho mais. Mas tem pontos cegos ainda que eu não tenho ideia. E eu sou a prova viva disso porque você chega no escritório, quando a frequência sobe... Empolgadaço. Empolgado. É. Quando não sobe, é aquela... Frustrado. Tipo, onde tá essa solução? Eu tenho certeza que você vai chegar lá. Sim, eu vou chegar.